Eu nunca imaginei que a vida pudesse desmoronar tão rápido. Em uma manhã de céu vermelho, como se o sol avisasse do presságio, meu marido caiu no chão da varanda e nunca mais levantou. A fazenda inteira ficou em silêncio, como se até o vento respeitasse o luto. E ali, diante dos meus 4 filhos pequenos que me olhavam pedindo respostas, eu entendi. A partir daquele dia, ou eu sustentava aquela terra, ou ela engolia a gente. Os bois foram ficando magros, as contas crescendo, e os olhares de pena dos vizinhos cortavam mais do que qualquer dívida. Diziam que mulher não segurava a fazenda sozinha. Diziam que eu devia vender tudo e ir morar na cidade. Diziam que eu não ia aguentar. Mas eu aprendi que dor não me derruba, ela me molda. Foi numa tarde de poeira alta que ele apareceu. Caminhando devagar pela estrada de terra, roupa surrada, olhar baixo de quem carrega um peso que ninguém vê. Pediu um copo d'água. Depois pediu trabalho. Eu deveria ter dito não. Afinal, ele era um desconhecido, um forasteiro, alguém sem passado, ou com passado demais. Mas havia algo naquele homem magro e exausto que falava mais alto do que meus medos. Eu ainda não sabia, mas aquele encontro mudaria o destino da minha família. Ele não chegou oferecendo nada, mas trouxe exatamente o que eu mais precisava: força onde eu já não tinha, silêncio onde eu sangrava e coragem onde eu tremia. Era como se Deus tivesse enviado alguém tropeçando na minha porteira, justo na hora em que eu estava prestes a cair. E assim começou a história que ninguém da cidade esqueceria, nem eu. Se eu pudesse voltar naquele tempo, naquela porteira empoeirada, talvez eu tivesse perguntado o nome dele antes de oferecer um prato de comida e um canto no galpão. Mas naquela época, a sobrevivência falava mais alto do que a prudência. Eu era apenas uma mulher tentando manter de pé a fazenda que meu marido deixou, e um homem disposto a trabalhar era um milagre no meio da tempestade. Meus dias eram sempre iguais: acordar antes do sol, preparar o café das crianças, colocar água para ferver no fogão a lenha e correr para o curral antes que o gado escapasse pelas cercas velhas. A fazenda parecia sentir saudade do dono, e cada porteira quebrada, cada máquina enguiçada era um pedido de socorro. E eu estava cansada demais para responder. Os moradores da região cochichavam. Uns diziam que eu era valente, outros que eu era teimosa. Mas ninguém sabia das noites em que eu chorava baixinho para não acordar os pequenos, ou das vezes em que contei moedas para comprar arroz, ou da dor de ver a terra secar enquanto minhas esperanças secavam junto. Quando o forasteiro chegou, meus filhos o olharam com estranhamento, principalmente o mais velho, que tentava ocupar o lugar do pai sem ter idade para isso. O homem não explicou sua história, não disse de onde vinha, não disse para onde ia, apenas perguntou: "Tem serviço? Eu trabalho de sol a sol. Só preciso de comida e um canto para dormir." Eu deveria ter desconfiado. Mas naquele instante, algo no peito me disse que rejeitar aquele pedido seria recusar um livramento. E eu o deixei entrar. Eu não sabia seu passado, mas ele mudaria o meu. O primeiro dia dele na fazenda começou antes do sol nascer. Eu acordei com o som de passos leves no terreiro. Olhei pela janela e vi o forasteiro carregando 2 baldes cheios de água no ombro, como se aquele esforço não pesasse nada. A lua ainda estava alta no céu quando ele colocou os baldes ao lado do poço e enxugou o suor com o dorso da mão. Ele trabalhava em silêncio, como quem tenta não chamar atenção demais. Quando fui ao curral, encontrei as cercas remendadas, o coxo limpo e os bois reunidos. Era como se alguém tivesse devolvido ordem ao caos. Eu não sabia o nome dele e já estava grata. Minhas mãos tremiam há dias. Eu me sentia sozinha demais. Mas ali estava um estranho colocando a fazenda de pé antes mesmo que eu abrisse a boca. "Qual o seu nome?" perguntei, meio sem graça, enquanto ele terminava de ajustar uma tábua. Ele hesitou por um instante, como se estivesse procurando dentro de si a resposta. "Jonas", disse enfim. Meus 4 filhos o observavam de longe, principalmente o mais velho, Caíque, que franzia a testa como se Jonas fosse uma ameaça. Eu entendia. Ele tinha apenas 11 anos e carregava o peso de um homem. Sentia a falta do pai,
mas escondia isso atrás de bravura. E Jonas parecia despertar nele um medo que ele não conseguia explicar. No entanto, Jonas tratou meus filhos com uma gentileza silenciosa, não forçava a conversa, não tocava neles, não tentava se aproximar, apenas protegia. Certa vez, vi Caíque subindo no telhado para recuperar uma pipa. Antes que eu pudesse gritar, Jonas alcançou o menino pela cintura e o colocou no chão com firmeza, mas sem dureza. A altura engana, disse apenas, voltando ao trabalho. Eu percebi que Jonas carregava no olhar uma tristeza funda, de quem já perdeu demais. Às vezes, enquanto remendava os arames ou cuidava das vacas, ele fitava o horizonte como se procurasse alguém que nunca voltou. Naquela noite, pela primeira vez desde que fiquei viúva, as crianças dormiram sem medo. E eu também. Não porque Jonas era forte, mas porque ele parecia quebrado. E pessoas quebradas conhecem o valor do cuidado. No fundo do peito, algo me dizia que ele havia chegado ali por um motivo maior que trabalho. Os dias seguintes revelaram ainda mais sobre o silêncio de Jonas. Ele trabalhava dobrado, cuidava do curral, da cerca, da horta, do galpão, e quando terminava tudo, ainda ajudava na casa, cortando lenha ou consertando portas que meu marido havia deixado empenadas. Ele não esperava elogios, pagamento nem reconhecimento. Parecia trabalhar para espantar os próprios fantasmas. Um dia, enquanto servia café, percebi cicatrizes longas nos braços dele. Marcas antigas, algumas tortas, algumas que só poderiam ter vindo de briga. Isso foi acidente? Perguntei com cautela. Ele puxou a camisa, escondendo a pele. Nem tudo que machuca é acidente, respondeu. Aquela frase ficou em mim como um espinho. Caíque, desconfiado, começou a seguir Jonas de longe, observando seus movimentos. Jonas percebeu, mas não reclamou. Pelo contrário, caminhava mais devagar, explicava em voz baixa o que estava fazendo, como se oferecesse ao menino uma chance de aprender, mesmo sem ser convidado. Uma tarde, Jonas apareceu com um saco de farinha e açúcar. Onde achou dinheiro para isso? Perguntei surpresa. Troquei serviço no armazém por mantimentos, respondeu. Mas você já trabalha demais aqui. Ele sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, tímido, que apagou por um instante a sombra do seu olhar. Eu não trabalho por obrigação. Trabalho porque sei como a fome bate quando a vida desmorona. Senti meu coração apertar. Nessa mesma noite, uma tempestade caiu. Relâmpagos iluminavam a casa, e as crianças acordaram chorando. Jonas saiu correndo para soltar os animais do curral antes que a enxurrada os arrastasse. Eu fui atrás, mas ele me impediu. Volte para os seus filhos. Eu cuido disso. Quando ele voltou, estava encharcado, cansado e tremendo de frio. Preparei um café quente e ofereci um cobertor. Ele agradeceu com um aceno quase imperceptível. Por que você ajuda tanto? Perguntei baixinho. Ele desviou os olhos. Porque um dia, quando eu precisei, ninguém ajudou. E eu entendi. Jonas não estava fugindo apenas de um passado. Ele estava fugindo da dor que aquele passado ainda tinha força para causar. Com o tempo, Jonas se tornou essencial. Não apenas na fazenda, mas na rotina das crianças. Meu filho mais velho, que antes o temia, começou a imitá-lo. Passava horas no curral ao lado dele, aprendendo a amarrar nós, remendar cercas, identificar os sinais de uma vaca prestes a parir. Jonas ensinava sem ensinar. Mostrava no gesto, não na fala. Certo dia, encontrei Jonas sentado no chão da varanda, com Mariana, minha filha de 6 anos, penteando o cabelo dele com uma escovinha azul. Ele deixava quieto, enquanto ela conversava sobre coisas simples. O bolo que queria fazer, o caderno que tinha desenhado, a saudade do pai. Ele ouvia com uma atenção que me comoveu. Naquela noite, Caíque me perguntou: Mãe, o Jonas pode ficar aqui para sempre? Minha resposta saiu antes do pensamento. Se depender de mim, pode, mas nem tudo eram flores. Um boato começou a circular pela cidade. Diziam que um homem estava sendo procurado pela polícia da região. Um homem que havia se envolvido numa briga que terminou em tragédia.
Diziam que ele tinha desaparecido da noite para o dia. Meu coração gelou. Eu temia que Jonas fosse esse homem. Temia que o passado dele entrasse pela mesma porta que ele um dia entrou. Na manhã seguinte, encontrei Jonas preparando a carroça para ir embora. "Por que está fazendo isso?" perguntei, tentando manter a voz firme. "Você ouviu os boatos", ele disse. "Ouvi, mas não sei a verdade." "A verdade machuca quem encosta nela", respondeu. Insisti para que ele explicasse, mas Jonas ficou em silêncio. Seus olhos, porém, diziam tudo: medo, culpa, exaustão. As crianças apareceram desesperadas. Meu caçula se agarrou à perna dele. "Não vá embora", chorou. E Jonas não conseguiu partir. Nem eu consegui deixá-lo ir. Os boatos pioraram. A cidade inteira cochichava. Algumas pessoas diziam que eu era louca por deixar um desconhecido morar sob o mesmo teto que meus filhos. Outras insinuavam que Jonas poderia ser perigoso. Eu me mantinha firme, mas por dentro estava dividida. À noite sentei ao lado de Jonas na varanda. O céu estrelado iluminava seus olhos cansados. "Jonas, eu não posso proteger você se não souber do que você está fugindo." Ele respirou fundo, como quem arranca um espinho do peito. "Eu tinha um irmão", começou. Uma pausa longa. "E falhei com ele." A história saiu aos pedaços, como se cada palavra fosse uma pedra sendo removida de um desmoronamento antigo. Jonas explicou que trabalhou anos em uma pedreira. Um dia, durante uma discussão entre colegas, houve uma briga. Seu irmão tentou separar e acabou ferido gravemente. Jonas carregava a culpa nas costas como uma corrente invisível. A notícia se espalhou pela cidade e ele foi tratado como assassino, mesmo sem intenção. Fugiu para não ser preso injustamente e, principalmente, para não ver a família destruída pela culpa. Eu escutei em silêncio. Senti a dor dele como se fosse minha. "Você não matou seu irmão", eu disse firmemente. "Mas ele morreu tentando me proteger", respondeu com a voz embargada. Segurei a mão dele. Foi a primeira vez que nossas peles se tocaram de verdade. Jonas tremeu. "Aqui, você não é o que dizem que você é. Aqui, você é o homem que salvou minha fazenda e meu coração quando eu já não tinha forças." Ele baixou a cabeça. "Eu não mereço isso. Ninguém que carrega dor acha que merece amor, mas precisa dele justamente por isso." Foi ali, naquela varanda simples, que Jonas permitiu que a luz entrasse pelas rachaduras dele. E eu percebi que estava me apaixonando. A vida parecia finalmente entrar nos trilhos. Jonas permanecia na fazenda. As crianças o adoravam. Eu encontrava nele um porto seguro que há muito tempo não sentia. Mas o destino não abandona tão fácil quem está aprendendo a ser feliz. Numa manhã, uma viatura da polícia parou na porteira. Meu sangue gelou. Jonas estava na plantação, e pude ver a tensão em seu corpo quando os oficiais se aproximaram. "Recebemos uma denúncia anônima", disse o policial. Eu sabia quem tinha feito. Uma vizinha amarga, que nunca suportou ver mulher vencer sozinha. "Queremos levá-lo para esclarecer os fatos." Jonas ergueu as mãos devagar, sem resistência. O olhar dele cruzou o meu, e naquele instante eu vi o pensamento. Eu sabia que isso ia acontecer, mas eu não deixaria o mundo tirar dele o que ele havia construído aqui. Fui atrás da viatura. Levei documentos, testemunhos, vizinhos que viram o incidente antigo e sabiam que Jonas não era culpado. O processo durou semanas, entre idas e vindas. As crianças choravam todas as noites. A fazenda parecia ter perdido metade da força sem ele. Mas eu não desisti. Quando finalmente a verdade veio à tona, que a morte do irmão foi uma fatalidade, não crime, Jonas foi absolvido. Ele saiu do fórum de cabeça baixa, achando que não teria mais lugar no mundo. Eu o abracei com força. "Vamos para casa." "Tem certeza?" Ele perguntou, desmoronando. "Você não entrou como empregado. Entrou como parte da nossa família." Ele chorou nos meus ombros como criança. E eu soube que aquele era o recomeço que Deus tinha reservado para nós dois. Hoje, quando acordo e vejo Jonas preparando café com as crianças correndo pela cozinha, sinto que a vida me devolveu tudo o que me tirou. E ainda me deu mais. A fazenda prosperou. As dívidas cessaram.
as noites deixaram de ser de medo, e meu coração encontrou paz onde eu só esperava cansaço. Jonas não fala muito sobre o passado, mas agora ele não carrega mais aquele peso no olhar. Ele encontrou na nossa família o perdão que nunca acreditou merecer. E eu encontrei nele o amor que pensei ter sepultado com meu marido. Não para substituir o que vivi, mas para provar que a vida continua, mesmo quando a gente acha que acabou. A estrada que trouxe Jonas até a minha porteira um dia parecia azar, fuga, desespero. Hoje vejo que era destino. Um destino que reuniu dois corações quebrados para reconstruir uma casa inteira. E se existe uma lição nessa história, é simples. Às vezes, Deus manda ajuda no formato mais improvável. Um homem cansado, com a alma ferida, caminhando sem rumo, basta abrir a porteira.